O processo do escritor tcheco Franz Kafka trata, de uma certa forma, de um mundo ordenado no excesso da ordenação, que acaba se tornando caótico de tanta ordenação. Isso lembra um pouco a ideia do Max Weber de que essa ordenação do mundo moderno capitalista, essa visão excessiva da lucratividade levaria a um desencanto, porque as coisas perderiam o seu real sentido. O sentido que fala o Max Weber em relação à educação, a educação deixa de ser uma educação pelo culto ao conhecimento, passa a ser como mais um mecanismo de obtenção de um lugar no mercado, no sentido, então, de tornar a educação, de uma certa forma, uma fonte lucrativa. E é nesse sentido em que a gente tem o clima do processo, quando o personagem K acorda de manhã e descobre que está sendo processado, mas as várias instâncias da burocracia não lhe permitem saber qual é o motivo do seu processo, o que está condenando, o que vai condenar ele, condená-lo, né? Que também lembra um pouco um outro livro do Kafka, O Castelo, que é a história do agrimensor, que é convidado para um castelo, medir umas terras, e ele chega lá e descobre que não tem terra nenhuma para medir, e aí ele pretende chegar aos senhores do castelo e não consegue. Os senhores do castelo estão numa redoma, né, que é inacessível ao cidadão comum. Ele quer saber o que aconteceu, né? Ele chega lá cheio de esperança como agrimensor e acaba zelador de uma escola, e ele não consegue descobrir o que aconteceu, ele não tem acesso aos senhores do castelo. A mesma coisa, então, o personagem K, que não consegue ter acesso ao seu próprio processo, né? Estão em instâncias superiores, num mundo hierarquizado, num mundo que, de uma certa forma, acaba sendo contra a sua individualidade, né? Num mundo que, de uma certa forma, a justiça, por não ter uma condenação específica, se torna injusta, porque não tem uma causa clara, né? É um julgamento e um processo arbitrário, embora se mostre ou se queira mostrar com uma certa racionalidade, mas ele é um processo completamente arbitrário. E o curioso é que no Kafka tem um pouco da questão da resistência. Esses personagens, tanto o personagem do Castelo quanto o do Processo, são personagens que estão na resistência a um mundo absurdo. E aí tem uma passagem que a gente encontra fora do livro como uma pequena crônica, mas que está dentro do processo, né? Que é a passagem diante da lei, que é a história do indivíduo que está dentro de uma porta, é a porta da lei, e ele tenta a vida toda passar pela porta, mas tem um guarda que não permite. E quando ele está quase morrendo, ele pergunta para o guarda por que ele não pode passar pela porta, e o guarda responde, né? O personagem diz pro guarda: olha, eu nunca vi alguém passando. Aí o guarda responde: é que essa porta estava justamente aberta para ti, e agora eu vou fechar essa porta. Aí a porta se fecha. Então, embora o mundo seja caótico e o final nunca é um bom final,
E aí a gente tem que ver o próprio Kafka, que não tem nenhuma obra completa, a não ser a Metamorfose. Ele tem fragmentos, e foi publicado por um amigo dele, né? Uma origem judaica, num mundo em que tu tem que, embora o mundo seja adverso a ti, né? A mensagem do Kafka, contradizendo algumas das questões, é que tu tem que estar resistindo. O mundo te impõe um padrão, que não é o padrão mais saudável, mas é importante, então, resistir. Então é isso.